Graça e paz, irmãos. Hoje vamos fazer a leitura de Mateus 14. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Pai, que o Seu Santo Espírito venha nos conduzir nessa leitura, que nós possamos entender a Tua palavra e que nós, assim, possamos crescer na Tua graça. Amém? Diz assim o capítulo 14 de Mateus. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: Este é o João Batista? Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres? Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João o havia advertido dizendo: não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sobre juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado. Contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então, mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus que havia acontecido. A multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentou-se, movido de grande compaixão pelo povo, e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto, e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para os céus, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe,
no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-nos, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região, lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudesse tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram sãos. Palavra do Senhor. Amados irmãos, aqui nesse capítulo temos alguns pontos que devemos observar. O primeiro é a decapitação de João Batista. Para manter a palavra, nós fazemos coisas horrendas, barbáries, e aqui o rei, para garantir o juramento diante de pessoas, mesmo com medo, manda decapitar João Batista. Depois, nós vemos a multiplicação dos pães. Jesus opera um milagre da multiplicação e alimenta 5.000 pessoas. Mais de 5.000, porque naquela época mulheres e crianças não eram contadas. E a palavra do Senhor diz que tinha 5 pães e 2 peixes que foram necessários para alimentar toda a multidão. E ainda, uma passagem fantástica, muito conhecida, que é o andar sobre as águas. Jesus caminha sobre o mar e vem de encontro a ele, tremendo de medo, Pedro, que em algum momento fica aterrorizado, que ele começa a afundar, e o Jesus o salva e diz que ele é um homem de pouca fé. Então, nesses pontos, nós podemos avaliar a nossa vida. Nós estamos nos afundando por quê? Porque nós, como cristãos, estamos muitas vezes caindo na tentação, caindo nas armadilhas, porque nós estamos perdendo a nossa fé. Nós não mais olhamos para o Evangelho com os mesmos olhares que nós devemos olhar, com a mesma fé, com a mesma dedicação. Nós não temos agido como Cristo tem nos mandado, porque hoje nós estamos naquele ponto do será que é assim mesmo? Então, irmãos, vamos olhar com mais atento, vamos olhar com mais atenção, com mais fé a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pedimos a Ti, Senhor, que abra os nossos olhos, fortaleça a nossa fé, não nos deixe cair, ó Pai, não nos deixe cair nas armadilhas. Senhor, te pedimos,
nos fortaleça, hoje e sempre, para que nós possamos, ó Pai, seguir a Tua palavra, que nós possamos compreender a Tua palavra. Pai, nós agradecemos pelo alimento diário, agradecemos pelo trabalho, pelas provisões, agradecemos, Senhor, por nos escolher para morar contigo no céu. Agradecemos, ó Pai, pela salvação que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos dá. Tudo vem do Senhor. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor, a tua misericórdia tem nos alcançado e nós te agradecemos. Somos gratos, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, pedimos a vocês que compartilhem o nosso canal, divulguem esse canal, se inscreva, clica no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.